Cara, 2018 era o ano pro Brasil ter levado o Hexa. Ali no dia 6 de julho de 2018, por outro lado, o destino ia ser outro. Naquela altura, além de Brasil e Bélgica que iam se enfrentar às 15 horas, só outras 5 seleções continuavam vivas na Copa do Mundo. Suécia, Inglaterra, Rússia, Croácia e França, que horas antes tinha batido o Uruguai por 2-0. Falando assim, parece um caminho extremamente acessível. E era, bola por bola, Brasil e França eram os maiores favoritos e os dois estavam do mesmo lado do chaveamento. No ciclo de 2018, o Tite assumiu no meio do progresso depois que o Dunga caiu e terminou as eliminatórias com números históricos. Só uma derrota em 18 jogos, 41 gols marcados e só 11 sofridos. A França vinha muito bem também, tinha liderado o Grupo A nas eliminatórias europeias com só uma derrota em 10 jogos e tinha marcado 18 e sofrido só 6. Se a gente for olhar, campanhas bem parecidas, mas os franceses tinham enfrentado a Bielorrússia, Luxemburgo, Bulgária e aí Holanda e Suécia. Um caminho razoavelmente mais fácil que o brasileiro no ciclo pré-copa. O problema é que toda teoria deixa de existir assim que a bola rola em Kazan, na Rússia. O resultado final vocês já sabem, mas nesse vídeo eu vou te mostrar taticamente e com imagens o que deu certo e o que deu errado para a seleção naquela tarde contra a Bélgica e te mostrar como o resultado fala muito pouco sobre o que foi o jogo. A minha parada aqui é desmistificar jogos antigos. Vem comigo! A parada é a seguinte, a seleção brasileira foi escalada para aquele jogo com Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Fernandinho, já que o Casemiro estava expulso, Paulinho, Coutinho, Neymar pela ponta esquerda, William pela ponta direita e Gabriel Jesus na frente. Na hora de marcar, o Brasil ele baixava basicamente num 4-1-4-1, mas eu quero chamar a atenção especialmente para o comportamento dos pontas, tá? Que a gente sabe que não são dois jogadores que não têm lá grandes características de marcação. A Bélgica foi com Courtois, Meunier, Alderweireld, Kompany, Vertonghen de lateral esquerdo, que às vezes parecia mais um zagueiro, Witsel e Fellaini, o Chadli, que fazia esse papel por vezes como um volante, por vezes como um ponta, e eu já vou chegar lá, De Bruyne, Lukaku e Hazard, que não era um ponta, ele jogava mais por dentro. Qual que era a ideia da Bélgica? Para atacar. Se organizava basicamente numa saída de 3, mais ou menos, Alderweireld, Kompany e Vertonghen, o Meunier subia como um ponta para tentar vir para as costas do Neymar, o Chadli como ponta pelo outro lado, procurando as costas do William, o Witsel e o Fellaini um pouco mais baixos, duplando aqui e atraindo o Coutinho e o Paulinho, De Bruyne tentando vir nas costas do Fernandinho, Hazard e Lukaku por aqui. Quando a gente bate o olho, a gente entende que a ideia da Bélgica era chegar no mano a mano no ataque. Por quê? Se eles estão circulando a bola aqui no campo de defesa, o Alderweireld tem a bola e ele começa a conduzir, a tendência é que o Neymar e o William, que não são bons marcadores, se sintam mais atraídos, ou que o Neymar esteja um pouquinho mais disperso. Ele vem no Alderweireld e o Meunier vira livre. O Marcelo vai recompensar aqui. E a gente entende que o Chadli ligando as costas do William, o Fagner encaixa nele. Só que aí fica todo mundo no mano. Meunier no Marcelo, Lukaku com o Miranda, Hazard no Thiago Silva, Chadli com o Fagner e o De Bruyne perto do Fernandinho. O que isso significa? Tá todo mundo no mano, um cara perdeu o duelo, pronto, esse cara é livre, superioridade numérica e mais fácil de chegar no gol. Ou então não, ninguém desencaixou, mas o Fellaini ultrapassou, ele vira um homem livre, um cara que pode receber e levar perigo ao gol do Alisson. E é exatamente assim que começa o gol da Bélgica. Eu quero começar essa análise aqui já tirando o band-aid, a gente passando pela parte mais difícil, que foi ter tomado aquele primeiro gol contra do Fernandinho, para depois a gente desenvolver e ver como que com o tempo algumas impressões nossas vão meio que sendo apagadas. Assim, o Brasil jogou muita bola naquele jogo, mas primeiro a gente tem que dar uns passinhos atrás. Ó, momentos iniciais aqui a gente vê exatamente aquele 4-1-4-1 que eu comentei do Brasil. Aqui o Gabriel Jesus está um pouquinho mais baixo, mas a gente pode entender que o Jesus está um pouquinho mais avançado. Essa linha de 4 aqui, Neymar, Coutinho, Paulinho e William, e o Fernandinho um pouquinho mais baixo. A Bélgica vai trocando esses passes e vai tentando atrair a marcação. Olha aqui como é que o Vertonghen atrai o William. E se atrair o William, o Chadli vai ser livre nas costas dele. Assim como pelo lado oposto, o Neymar ele está muito mais avançado e o Meunier está ficando livre lá por cima. Bola pela beirada, o Chadli já é marcado pelo Fagner, que tem que saltar, e ele solta o passe de primeira. E aqui é aquela igualdade que eu comentei. Ó, Fagner com o Chadli, Lukaku aqui bem próximo do Thiago Silva, Hazard com o Miranda, o De Bruyne baixou e ele atraiu um pouco mais a atenção do Fernandinho e do outro lado o Marcelo de olho no Meunier que passou do Neymar. Só que qual que é o problema? Olha o Fellaini aqui, ele saiu lá de trás
o Coutinho perdeu a referência nele e o Fellaini se torna um homem livre. No Mano, tendo esse desencaixe, é assim que a Bélgica vai encontrar espaço. A bola retorna no De Bruyne, e aí o cara tem muita visão de jogo, olha o Fernandinho como é que tá atento nele e talvez não atento ao Fellaini, e aí eu divido aqui a responsabilidade entre os dois, Fernandinho e o Coutinho, que deveria ter baixado. O Coutinho aqui percebe que ele fez bobagem, e aí o De Bruyne vai encontrar o passe nas costas. Bola com excelente oportunidade, só que o Fellaini finaliza muito, muito mal. A galera até fala que esse chute iria para fora, mas ele desvia aqui no Miranda e cede o escanteio para a Bélgica. O que acontece nesse escanteio? Jogada ensaiada dos belgas. Eu quero chamar a atenção aqui para esse carequinha aqui, o Kompany. Ele começa a jogada no segundo pau, só que o Brasil aqui ele faz uma marcação mista. Basicamente, alguns jogadores vão proteger o espaço e outros jogadores vão ficar encaixados na marcação. Esses dois aqui do primeiro pau, Gabriel Jesus e o Fernandinho, estão focados em proteger o espaço. E aí, quando o Kompany sai lá de trás para vir invadir esse espaço, ele é meio que um elemento surpresa por ali. E se liga no que vai acontecer. O Kompany desgarra de lá de trás, surge como esse elemento surpresa e ninguém acompanha. Se é uma marcação individual, provavelmente o cara viria acompanhando ele aqui até o primeiro pau. Poderia não evitar o gol, mas provavelmente o Brasil seria um pouquinho mais efetivo. Kompany chega sozinho e tenta cabecear, talvez escorar para o segundo pau ou mesmo direcionar direto. Só que ele não escora tão bem. O problema é que ele mata os marcadores e a bola desvia no ombro do Fernandinho, que acaba com as chances do Alisson de fazer a defesa. E aí sempre tem uma galera que fala, né? Tá viajando, não aconteceu nada disso, é tudo sorte. Se liga nesse outro escanteio da Bélgica pra você ver como eles foram safados na bola parada. Ó, mais um lance aqui pra não restar dúvidas, tá? Escanteio, Chadli que vai bater. E eu quero chamar a atenção, aqui não vai dar pra ver tão bem, mas olha o cara vindo lá de trás, esse camarada aqui. O Kompany, ele começa no segundo pau e ele vem arrancando pra atacar o primeiro. Olha aqui, Fernandinho, Gabriel Jesus e o William, que é o mesmo cara do gol, do primeiro gol. Olha aqui. O William também tá aqui protegendo esse primeiro pau. A bola vem cruzada pelo Chadli, o Kompany vem arrancando e esse ângulo é o melhor assim pra ver. A bola supera e olha aqui, o Kompany como elemento surpresa na frente do Gabriel Jesus, dá esse toquinho de calcanhar e o Alisson acaba segurando. Boa defesa do Alisson, inclusive, na minha lembrança, ele espalmava essa daqui. Ou seja, teve muito padrão da Bélgica nesse jogo. Só que qual que é a grande parada pra mim aqui? O torcedor brasileiro, ele olha pra uma eliminação de Copa do Mundo, ele olha pra uma Copa do Mundo em que existia um caminho pro Brasil ser campeão, ser hexa, o Brasil perdeu, o resultado foi ruim, a galera trata como fracasso. A verdade é que aquele Brasil do Tite, de 2018 e também de 2022, pode rolar um vídeo, se você gostar dessa ideia deixa aqui nos comentários, era um Brasil muito bem treinado, existiam padrões bem claros pra superar essa Bélgica e que pra mim, o Brasil foi muito superior à Bélgica. Taticamente, o plano escancarava qualquer ideia do Tite. Dentro de campo, os jogadores conseguiram performar, mas não tão bem quanto se esperava. Dá uma olhadinha aqui. Ó, voltando aqui pra nossa pranchetinha, agora eu organizei o Brasil para atacar. Então esse 4-1-4-1 ele virava mais um 4-3-3. Os pontas subiam, mas não muda muita coisa. Já do lado da Bélgica muda bastante. Monta uma linha de 4 aqui atrás, Meunier, Alderweireld, Kompany e o Vertonghen de lateral esquerdo. O Chadli, que era ponta na hora de atacar, virava um terceiro meia, então Witzel, Fellaini e Chadli. O De Bruyne, durante todo o momento, ficava muito perto aqui do Fernandinho, e o Hazard e o Lukaku ficavam mais ou menos nesse espaço. Eles davam a bola e tempo para o Thiago Silva e para o Miranda terem a bola, tiravam o espaço por dentro para o Brasil não construir nessa região, e quando a bola entrasse no Fagner ou no Marcelo, eles saltariam, e aí a Bélgica começa a pressionar, encaixa todo mundo, Lukaku no Marcelo, Fellaini no Coutinho, Meunier no Neymar, e com isso tiram os espaços para o Brasil construir. O problema, o que aconteceu muito nesse jogo, é que o Miranda e o Thiago Silva, que não são bobos, conduziam, atraíam a atenção do Hazard e do Lukaku, e os laterais ultrapassavam. Com isso, com esse cara fixado e a bola entrando nas costas dele, o Brasil conseguia gerar aqui um 3 contra 2, principalmente com o Gabriel Jesus tentando segurar um dos zagueiros. O Witzel, ele era um cara meio das coberturas, então às vezes ele aparecia por aqui, mas ele não fez uma partida tão boa assim, não foi um cara tanto do combate, era um cara mais para tentar se resguardar. E o Brasil, principalmente aqui pelo lado esquerdo, tava inspirado, bicho, trocava passes, o Marcelo superava, e olha, a gente olhando até pelos nomes, né, jogadores que convencem bem mais até do que do lado direito, Marcelo, Coutinho, Neymar, de primeira prateleira. Esses caras aqui, com uma superioridade de 3-2, ainda que tenha uma cobertura aqui por trás, que o Paulinho tentava tirar um pouquinho também, o Brasil conseguiu encontrar boas oportunidades. Dá uma olhadinha
olhadinha. Vamos lá, 8 minutinhos de jogo, aqui o jogo ainda tava 0 a 0 e a marcação do jeito que eu comentei, ó, De Bruyne bem perto do Fernandinho, Hazard e Lukaku mais de olho aos laterais e aquele trio aqui por trás, Fellaini, Witsel e Chadli. O Miranda vem conduzindo e ele solta o passe lá na frente no Neymar. E olha o Meunier como é que ele fica dividido, né? Ele tem que saltar uma distância muito longa e ele até sugere uma troca de marcação. Só que na hora que o Fellaini vira o olhar, ele vê o Coutinho infiltrando nas costas. Ou seja, reforça já uma possível vantagem que o Brasil vai ter aqui, com Neymar e Coutinho contra Meunier e Fellaini, sem ter superioridade numérica. É os dois aqui com o Coutinho já atacando as costas. A bola não vai entrar exatamente assim, mas o Marcelo começa a ultrapassar e o Lukaku sinaliza. Me parece que foi até uma ordem do Roberto Martinez que os pontas, entre aspas, Lukaku e Hazard, não baixassem tanto para eles estarem inteiros para o contra-ataque. Só que isso gerava espaço para o Brasil também. Ó, o 3 contra 2 ficando aqui. Neymar, Marcelo e Coutinho contra esses dois. O Alderweireld até chega, mas o Gabriel Jesus vai tentar distrair um pouquinho, assim como o Paulinho vai tentar atrapalhar um pouco o Witsel. O Brasil vem construindo. Aqui existe a cobertura, a gente pode falar até de um 4-3 da Bélgica equilibrando bem, mas o Brasil consegue trocar bem os passes. Ó, Coutinho domina, traz o jogo por dentro, tira o Meunier dali, o Neymar sozinho ocupa o Fellaini, o Witsel e o Alderweireld, e com isso quem vai sobrar pela beirada é o Marcelo. Marcelo vai para a linha de fundo, tenta um cruzamento, e se a bola passa do Alderweireld, o Brasil ia levar perigo. A jogada continua, a bola pinga, o Brasil segue insistindo, ó o Jesus dentro da área, hein? Essa roladinha aqui do futsal, tenta uma finalização, Paulinho tenta a primeira, tenta a segunda, e a Bélgica joga para escanteio. É uma chance de perigo? Não é, mas é o início de uma outra oportunidade que o Brasil vai gerar. Escanteio para a seleção, o William faz o cruzamento e a bola sobra no Paulinho nessa oportunidade, na frente da marca do pênalti, que poderia ter finalizado melhor. Acho que ele não esperava que essa bola fosse desviar aqui, tira um pouquinho a trajetória dele, e o Brasil pode agora sim dizer que perde uma boa oportunidade com o jogo em 0 a 0 no placar. Vamos lá, mais uma oportunidade agora seguindo o mesmo padrão. Thiago Silva atrai o De Bruyne e libera o Fernandinho para sair jogando. O Chadli, com isso, ele tem que saltar, e aí o Witsel fica no Paulinho, o Fellaini no Coutinho, da forma com que a gente já está acostumado. Fernandinho vai construir, e olha aqui mais uma vez, Marcelo ultrapassando as costas do Lukaku, e o Brasil vai gerar aquele 3-2 na beirada. Marcelo, Coutinho, Neymar contra Meunier e Fellaini. O Brasil vai trocando passes, vai conduzindo e sempre tentando enganar muito bem. Olha o Witsel como é que durante todo momento tenta ser uma cobertura, troca passes, Neymar, o Coutinho passa e avança para atacar o espaço, e esse espaço entre lateral e zagueiro é sempre muito visado, porque o zagueiro tá bem fechadinho, de olho no Gabriel Jesus para ele não ficar no mano contra o Kompany. Bola na beirada para o Marcelo. Marcelo vai tentar ir para a linha de fundo e fazer o cruzamento. Gerou perigo? Não, mas escanteio para o Brasil. O Brasil tinha uma vantagem, poderia ter aproveitado melhor essa infiltração aqui do Coutinho, mas na situação do escanteio, Neymar cobra, o Brasil ataca o primeiro pau. Com um desvio bem sutil aqui do Miranda, o Thiago Silva tem essa oportunidade. Na cara do gol, ele cara a cara com o Courtois, finaliza mal e a bola vai pegar aqui na trave de surpresa. E aqui com 0 a 0 no placar, o Brasil poderia ter aberto e o jogo seria outro. Cara, reviver isso daqui não foi fácil, tá? Porque a gente lembra de 2006, Brasil perde. 2010, Brasil perde. 2014, Brasil toma 7 a 1 para a Alemanha. 2018, era a Copa pra gente ganhar, não leva. 22, a Copa pra gente ganhar de novo, não leva. É sofrido ver o jogo no momento e rever para montar análise e gravar o vídeo, que também mexe com a nossa cabeça. Então, cara, me dá uma moral. Você já entendeu que o meu objetivo aqui é reviver grandes momentos e desconstruir ideias antigas. Se você chegou até aqui é porque eu acho que você está gostando. Então se inscreve aqui no canal e, mais importante do que isso, ativa o sininho de notificações. Uma galera esquece de fazer isso e acaba perdendo vários vídeos maneiraços que a gente solta aqui no canal. Esse lado esquerdo do Brasil era muito forte e conseguia gerar uma boa superioridade por ali. Esse 3-2 que você já está acostumado, que eu já falei bastante. Pelo lado direito, era um lado que o Brasil procurava em alguns momentos mais para concluir as jogadas. E a mesma lógica do 3-2 poderia acontecer. Só que isso ainda era mais escancarado, quando o Brasil construía pela esquerda, atraía a Bélgica para a esquerda e procurava a troca de corredor. Com 1 a 0 no placar, o Brasil precisava se expor um pouquinho mais. E com isso surgem outras oportunidades para a seleção. Dá uma olhada. Ó, lance aos 14 minutos. O Brasil começa construindo pelo lado esquerdo e o trio de meio todo balançou para cá. Ó, o Witsel que veio fazer a cobertura para tentar igualar e reduzir os riscos por ali, e o Chadli vindo marcar o Paulinho, que também se aproximou.
Qual que é a vantagem? Significa que o William do outro lado vai estar mais livre. Fernandinho para o William e olha aqui, 2 contra 1, principalmente com essa troca de corredor, não dá tempo do Chadli chegar. O Kompany está mais focado ainda do lado esquerdo do ataque do Brasil e o Fagner ultrapassa muito bem superando o Hazard. William e Fagner, isso aqui divide a referência do Vertonghen e para mim poderiam até ter combinado um pouquinho melhor, né? Talvez o William trazer para dentro e soltar no Fagner ultrapassando, mas fato é que aqui existiu uma oportunidade, sai o cruzamento e o Courtois é quem tem que fazer o corte, que poderia virar uma chance bem clara para o Neymar que estava pisando na área. Aqui uma primeira oportunidade, 14 minutos. 1 minuto mais tarde, 15 minutos, mesma lógica, o Brasil está construindo pela esquerda, vai virar para o lado direito, Fernandinho para o William. Olha a oportunidade que existe. Paulinho segura o Chadli, Gabriel Jesus segura o Kompany, o Witsel ainda tá balançando pro lado de cá e o corredor todo escancarado porque o Vertonghen teve que perseguir o William. Agora me responde, cadê o Fagner que não ultrapassou? O Paulinho vem meio que fazer esse papel, por mais que o ideal era que o Paulinho até ficasse por aqui, né? Ele segurasse nesse espaço e com isso o Fagner ultrapassasse. O Brasil vai tentar, não consegue, o Fagner não aparece em momento nenhum e o Brasil perde uma oportunidade e tem que voltar. 21 minutos, um pouquinho mais tarde vai acontecer de novo. O Brasil constrói pela esquerda, procura o Fernandinho, bola no William e agora sim o Fagner vai ultrapassar. O Brasil precisava exercitar isso um pouquinho mais. O Chadli está começando a fazer o balanço, ainda que ele consiga equilibrar. A gente pode falar que é um 2 para 2, o que o Brasil vai poder ter uma boa possibilidade. O William, para mim, demora um pouco a soltar esse passe, a se decidir. Olha também como o intervalo tá grande entre o Kompany e o Vertonghen. O Paulinho podia infiltrar, o Brasil podia fazer muitas coisas, mas demora. O William vai para 1 contra 1, faz um cruzamento onde não existe vantagem e o Kompany faz o corte. Qual que é o problema? O Fagner ultrapassa, então a defesa fica um pouco desguarnecida. Nesse contexto, 1 a 0 para a Bélgica, o Brasil tinha que tomar essa decisão. O Fagner tinha que ultrapassar e, para mim, tinha que ter feito mais isso ao longo do jogo. Mas também tinha que tentar conter os riscos lá atrás. De Bruyne começa a puxar o contra-ataque e aqui um pouco daquilo que eu falei, né? Como que o Hazard e o Lukaku não acompanhavam os laterais para serem jogadores fundamentais para o contra-ataque da Bélgica. E aqui o 3 para 3, o mano a mano. De Bruyne, Hazard e Lukaku contra Fernandinho, Thiago Silva e Miranda. O De Bruyne avança, o Miranda é obrigado a fechar o centro, fazer a cobertura às costas do Thiago Silva. Na dúvida, a prioridade é fechar o meio. O De Bruyne solta de lado no Lukaku. Lukaku no 1 contra 1 contra o Miranda, solta entre as pernas do zagueirão brasileiro. Só que o Thiago Silva chega bem na cobertura. Ó, o Miranda começa na cobertura para o Thiago e depois o Thiago vai fazer a cobertura ao Miranda e aí corta essa bola, 22 minutos, excelente oportunidade da Bélgica, mas que o Brasil precisava correr esses riscos. 31 minutos, mesma lógica, constrói pela esquerda, vai chegar pela direita, William no 1 para 1, ou melhor, no 2 para 2, né, o Fagner podia chegar mais uma vez e agora sim o Paulinho vai infiltrar e o William vai tentar o passe, sem tanto sucesso. Primeiro tempo do William não foi bom e ele vai ser substituído, mas a gente vai chegar lá. Bola chega na linha de fundo, o Paulinho protege e o Brasil tenta ganhar o escanteio. O Bandeira aqui parece que me dá falta, não dá o escanteio. Ó, repara aqui na minutagem, 28 minutos. O Brasil ele tem essa falta, cobra de um lado, não dá em nada e ganha o escanteio pelo outro lado, agora 30 minutos e 31. O Brasil vai fazer a cobrança, vai tentar a mesma jogada ensaiada, tentando atacar esse primeiro pau, desviar a bola para o Thiago Silva, o camisa 2, poder tentar empurrar, como foi naquele outro lance de perigo, mas não é bem sucedido. A bola vai sobrar no Lukaku e talvez aqui uma primeira falha do Brasil com o Fernandinho. Poderia ter matado a jogada aqui e com isso não teria riscos. Falta para a Bélgica, o Brasil se reorganiza e se defende muito bem na jogada seguinte. O Lukaku domina, gira e aqui tem uma segunda falha do Fernandinho para mim. A gente pode até trocar de câmera aqui, ó. O Lukaku domina, vai girar e para mim aqui é a segunda falha do Fernandinho. O Fernandinho, na hora de abordar o Lukaku, ele faz isso daqui. Ele trava os apoios de frente e vem para a abordagem. Ou seja, se o Lukaku bate ele ou solta o passe de lado, o Fernandinho vai precisar girar o quadril para chegar nas costas e proteger esse espaço. O Fernandinho aqui, para mim, ele tinha que estar mais de lado, tentando acompanhar o Lukaku e induzir ele a vir para esse lado que está mais bem preenchido, com o Marcelo, com o Thiago Silva e que o Paulinho também está baixando. Quando ele tenta abordar de frente, o Lukaku dá o tapa de lado e não vai chegar mais. O Fernandinho vem tentando acompanhar e pelo lado oposto, o Marcelo ele tem que vir cobrir as costas do Fagner. Porque se liga, se é uma jogada de escanteio e o Thiago Silva e o Miranda estão dentro da área, a cobertura vai ser dos laterais que não são jogadores tão altos. O Marcelo por aqui e o Fagner por aqui fazendo o papel de zagueiro. Mesma questão do lance anterior. Para mim o Marcelo ele não falha aqui. Não faz sentido ele cobrir a beirada e entregar o centro do campo. Os dois vêm cobrir o centro.
e o Marcelo vem fazer as costas do Fagner e impedir que esse passe entre por aqui. Bola pela beirada e 2-1. Marcelo tem que tentar equilibrar, ele vem tentando induzir o passe por fora, tirar o corredor central aqui do De Bruyne, onde o Fagner também preenche, só que aí pra mim aqui tem muito mais mérito do belga do que falha dos jogadores brasileiros nesse cenário. Finalização impecável do De Bruyne, eu tenho dúvidas, ela não desvia aqui no Marcelo, mas eu acho, de lembrança, tá, que ela não desvia e chega e mata o Alisson com a finalização do cantinho. Pra mim o Alisson tá bem, tá? Não vejo grandes erros aqui também não. A bola passa até bem distante dele, poderia ser mais alto, até que não pegaria, e a bola entra na beirada. 2-0 Bélgica. Cara, e o que mais me pega nesse jogo é que o Brasil tinha um elenco melhor do que o da Bélgica, que também era uma boa seleção, e taticamente, por tudo que eu te mostrei aqui, os espaços do Brasil eram mais escancarados do que o da Bélgica. Gerar aquele 3-2 numa beirada ou um 2-1 na outra com a ultrapassagem do Fagner. Mas dentro de campo não executou tão bem. A estratégia do Tite, pra mim, foi impecável, assim como a gente tem que elogiar também a estratégia do Roberto Martinez. Essa dos alas ultrapassarem os pontas e tentar chegar no mano a mano na frente. Só que o que rola é que a Bélgica não teve grandes oportunidades com isso. Foi só aquela do Fellaini que ele finaliza mal, gera o escanteio e gol da Bélgica. O Brasil teve mais oportunidades, consegue gerar outras chances, ganha escanteios, tem aquela chance clara do Paulinho, chance clara do Thiago Silva e não converteu. Pra mim não é erro de estratégia, é erro de execução dentro de campo. E aí com 1-0 o Brasil tem que se expor mais, a Bélgica se sai melhor, faz o 2-0 e aí pra virada pro segundo tempo o Tite tem que mexer. A primeira mudança dele é na ideia de povoar mais o último terço. Vou te mostrar. O Brasil atacava desse jeito aqui no primeiro tempo, só que aí no intervalo o Tite tira o William, coloca o Firmino e muda um pouquinho algumas dinâmicas. Ele passa a usar o Firmino como um 9, o Jesus um pouco mais por aqui, o Neymar mais por dentro também, o Marcelo ultrapassando mais e o Fagner chegando um pouquinho mais também. Passa a correr mais riscos, mas com isso ele também tira um pouquinho o Lukaku e o Hazard. Afinal de contas, a principal tarefa deles era marcar os laterais. Então, se os laterais sobem um pouco mais constantemente, eles têm que jogar um pouquinho mais baixo. Com isso, o Brasil, em alguns momentos, vai chegar no último terço com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores. Geralmente, o lateral do lado oposto fecha aqui, então a gente pode falar em 6 jogadores. Jesus, em alguns momentos, abria, e a gente pode falar até de uma dupla de ataque em muitos momentos, com o Neymar e Firmino e o Coutinho abrindo um pouquinho mais aqui. 6 contra 4, ou se com muita boa vontade, o Witsel baixando aqui 6 contra 5. Se o Chadli e o Fellaini acompanham, 6 contra 7. Mas com mais qualidade técnica do Brasil, e o Brasil foi tentando explorar isso de algumas maneiras. Mas pra mim existem duas mudanças capitais que é o que realmente vai mudar o jogo. Gabriel Jesus não é um cara de 1 contra 1 aqui pela beirada, então o Tite depois ele tira o Gabriel Jesus e coloca o Douglas Costa. Ele tira o Paulinho, que não fazia um bom jogo, e ele vai colocar o Renato Augusto. E a partir disso o Brasil cresce bastante na partida. Anos depois o Renato Augusto ele confidenciou que a ideia muito era colocar o Douglas Costa na beirada para ir para 1 contra 1 contra o Vertonghen. O William não tinha se saído bem nesse cenário no primeiro tempo ali pelo lado direito, o Douglas Costa vinha numa crescente naquela Copa do Mundo. E o Tite fala pro Renato, o Renato fala isso numa entrevista, solta a bola no Douglas Costa que vamos procurar esse 1 contra 1 pela beirada. Só que o que acontece quando a Bélgica tenta evitar que o Douglas Costa tenha tanto espaço? Na prática, a Bélgica ia defender com esses 5 jogadores, o Vertonghen colava no Douglas Costa para ele não conseguir jogar, o Kompany ficava por dentro com o Alderweireld, e aí Neymar e Firmino, ou Coutinho e Firmino, independente de quem tivesse por aqui, seguravam os zagueiros. E aí, qual que é real? Esse espaço entre Kompany e Vertonghen aumentava demais, o que permitiu Renato Augusto ter essa oportunidade para infiltrar. Ele mesmo falou isso nessa entrevista, dá uma olhada. Eu negado do Paulinho e falei, ó, e o Tite falou, ó, fica por trás e bola no Douglas, pro mano a mano. Eu falei, tá bom. Quando eu olho por lateral colado no Douglas, eu já chamei o Coutinho e falei, Couto, dá uma olhada aqui que eu tô entrando sozinho. Ele falou, tá bom. Primeira bola ele já girou, eu pum, de cabeça. Falei, Couto, me dá mais uma que eu vou empatar o jogo. E aí eu entro ali, e aí quando eu dominei, a bola ficou um pouco curta, eu não dominei ela pra frente. Acerta a passada. Né? Então ela fica um pouco curta, então automaticamente você tem aquele canto pra chutar. Só que eu tentei inclinar o corpo pra tentar tirar mais o goleiro. Então quando eu inclino, porque todo mundo fala, chuta lá. O goleiro ia pegar aqui, ó. Ele dá até uma caidinha pra cá. Ele já cai antes, porque pra ele eu já ia bater lá. Então quando eu tiro, ele nem vai na bola. Só que eu tirei muito, porque ele é um cara muito grande, bicho. E aí dentro de campo foi isso daqui que o Renato quis dizer, ó. Bola na beirada com o Douglas Costa e ele vai pro 1 contra 1 contra o Vertonghen, que salta muito alto.
Ó, o Firmino e o Neymar por dentro segurando os dois zagueiros, o lateral saltou no Douglas e esse espaço aqui, que a gente geralmente chama de meio espaço, tá muito grande, é espaço para alguém infiltrar. Nessa altura o Paulinho ainda estava em campo, só que ele não aproveitava tão bem essa oportunidade. E o Renato entra e vai mudar o jogo nesse sentido. O Douglas bem mais agressivo que o William, vai tentar uma primeira oportunidade, inverte bem no Marcelo, que vai tentar essa finalização que passa nas costas aqui do Firmino. Esse segundo tempo do Brasil foi de manual. O Tite mexeu muito bem e conseguiu incomodar muito a Bélgica, e aí entra o auge do Brasil na partida e talvez os momentos mais trágicos que infelizmente vou ter que te lembrar aqui. Ó, o Thiago Silva vem conduzindo e olha o Vertonghen aqui mais uma vez colado aqui no Douglas Costa, o Kompany por dentro, o Chadli tá até fechando o espaço e o Firmino ele vai ameaçar atacar esse meio espaço, ó. Ele ameaça e a bola não entra nele. Bola no Neymar, ele vai errar o passe, a bola volta, circula e o Brasil vai tentar mais uma vez. E aí eu quero te chamar muita atenção, principalmente aqui pro Vertonghen. O Firmino, ele vem atacando e tirando o Kompany da jogada, e o Vertonghen sabe que ele tem que marcar o Douglas Costa. Olha esse momento aqui, como é que ele faz o jogo de pescoço para garantir que o ponta do Brasil não vai estar livre. O Renato Augusto tá olhando para o Coutinho e ele faz o jogo de pescoço e o espaço está escancarado na frente dele. Se o Kompany tá por dentro e o Vertonghen tá por fora, é por ali que eu vou infiltrar. E que pelo que o Renato fala, ele já tinha trocado essa ideia com o Coutinho dá o passe cavado, bola no Renato que acerta uma baita de uma cabeçada e 2-1, o Brasil vai reagir dentro do jogo. 4 minutos mais tarde, a Bélgica vem fazendo a saída de bola, ó, o mesmo padrão aqui que eu comentei agora, até um pouco mais avançado. O Brasil sobe para pressionar, todo mundo encaixado, só que naturalmente alguém vai sobrar lá atrás se um dos zagueiros não saltar. O Fellaini vem se desmarcando nas costas do Coutinho, só que com um passe longo o Marcelo consegue interceptar. Mais uma vez o Coutinho domina e olha aqui, Douglas Costa abrindo, Vertonghen vem acompanhar ele, por dentro o Firmino segura o Kompany e aí o Renato Augusto, meu amigo, já tá preparado para atacar ali e o Coutinho já sabe. Bola do Coutinho no Renato, Renato tem tempo, tem espaço, mas que como ele fala, no domínio a bola fica muito perto do pé dele, ele tenta a finalização para tirar do goleiro e a bola passa colada na trave, talvez o momento mais trágico do Brasil na Copa. Mas não parou por aí, 2 minutos de acréscimo, o Brasil vem puxando o ataque, e aí eu vou chamar a atenção pro Neymar, como que ele tá todo inquieto durante esse final de jogo, ele sai da beirada e vem construir por dentro. Esse, pra mim, era o prime do Neymar. O cara que queria jogo, o cara que procurava a bola a todo momento, que não tinha medo, que onde não tinha espaço, ele gerava espaço, saía, confundia o marcador, driblava no 1 contra 1, driblava quando tava em inferioridade, e nesse jogo tem um momento que é até bem curioso, que ele cai dentro da área, a maior parte dos jogadores pede pênalti, ele cai, vê se o juiz vai dar, mas ele não reclama, e depois quando o juiz tá conferindo, tá todo mundo conversando, ele para e vai, pede a bola e fala, vamos jogar, vamos jogar. Era o Neymar desesperado e que queria jogo e que fisicamente estava inteiro. Infelizmente, esse Neymar hoje tá longe de existir. Mas me conta aqui nos comentários, você levaria o Neymar pra Copa de 26? Esse debate é bom e cabe vídeo aqui no canal. Mas bom, o Neymar domina, ele vai procurando espaço, bola no Douglas na beirada e o Vertonghen é quem tem que saltar, olha mais uma vez o intervalo aumentando, só que aqui a Bélgica já bem num bloco baixinho, o Chadli fecha melhor esse espaço. O Neymar solta o passe e vai atacar a área. Aqui eu não quero chamar tanta atenção pro Douglas, mas pro Neymar. Ele vai afundar lá dentro da área, percebe que a Bélgica tá toda profunda e que essa entradinha é uma oportunidade, onde o Marcelo vai ocupar. O Douglas corta para dentro e o Neymar se desmarca. O Alderweireld não pode acompanhar, senão vai gerar um espaço para alguém infiltrar. O Douglas está de frente, ameaça a finalização e solta para o Neymar. Antes de finalizar, ele até olha onde está o Courtois e foca em bater no contrapé. A bola sai um pouquinho mais alto do que o esperado, mas ao que tudo indicava, ela encontraria o fundo das redes. Se bem que olhando aqui, eu tô até com dúvida se essa bola realmente entraria, tá? Ou se pegaria no travessão. Mas acho que pela queda que ela vinha fazendo, era papo de bater no travessão e entrar, ou no mínimo um rebote pra alguém tentar marcar. Mas aí o Courtois é genial, né, bicho? A defesa que ele faz aqui é um absurdo. Pra mim, a maior defesa da carreira dele. E aos 3 minutos de acréscimo do segundo tempo, evita o que seria o empate do Brasil. E eu acho que se o Brasil empata aqui, era muito difícil da gente não levar esse jogo. Na prorrogação, a gente achava mais um gol, ou nos pênaltis, no nível de confiança que a gente tava, era o Brasil avançando pra semifinal, e aí, bicho, eu acho que ninguém segurava, até porque a França passou aperto contra essa mesma Bélgica, tá? Foi 1-0 só, não foi um amasso da França, não. Isso porque eu nem falei ainda do que pra mim é o lance mais polêmico da partida, que ficou na memória de muita gente como sendo um grande roubo, né? Gabriel Jesus recebe dentro da área, domina no 1 contra 1 contra o Vertonghen, solta o toque entre as pernas do zagueiro belga e o Kompany vem fazer a cobertura. E aqui
é onde a seleção pediu pênalti e eu quero trazer a minha interpretação de hoje em dia. Naquela época eu tinha certeza e convicção que era pênalti. O Kompany chega para a dividida, o Gabriel Jesus dá o toque de lado e o Kompany acaba derrubando ele. Qual que eu entendo que foi a interpretação do árbitro e que me parece razoável pensando naquele contexto? Aqui existe uma disputa de bola porque quando o Jesus dá o toque entre as pernas do Vertonghen, ela fica na mesma distância para os dois, o Jesus não tem ela dominada, os dois vão disputar pela bola e o Jesus dá um toque de lado com a bola sendo direcionada para fora. Ou seja, o Kompany, mesmo com essa dividida, depois que a bola sai de disputa, ele não impede o Gabriel de Jesus de concluir a jogada. Aqui o Jesus já não chegaria, a bola já está fora. Ó, quando o Kompany toca no pé, ela já está praticamente direcionada para fora. Uma bola que não está indo em direção ao gol, o Jesus não tem o domínio dessa bola e foi uma disputa de lance. Eu entendo que marcaria pênalti, tá? Mas olhando de novo, eu acho válida a interpretação do juiz naquela partida, infelizmente. Por todos esses motivos eu tenho pra mim que com certa tranquilidade aquela era a Copa do Mundo mais tranquila do Brasil levar. 2014 a gente bateu em semifinal, mas pô, tinha Alemanha e Argentina na sequência e a gente toma o 7-1. A parada de 2018 é que o Brasil pegou a Bélgica, o Brasil era melhor do que a Bélgica e estrategicamente tinha todos os caminhos pra vencer o jogo, mas não executou tão bem dentro de campo e ainda contou com o azar da bola do Renato Augusto e da defesaça do Courtois. Aquele era pra ser o ano do Hexa. Mas tem um outro ano que pouca gente tem falado. Em 2006, por mais que a Copa naquela temporada tinha sido mais competitiva, o Brasil era o franco favorito. Ronaldinho, Kaká, Adriano, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, uma galera que a história fez questão de mostrar que eles eram craques de fato. Ronaldinho, Ronaldo e Kaká são jogadores de bola de ouro, mas o resultado não foi lá muito positivo. Ou melhor, a gente perdeu e foi amassado pela França. E nesse outro vídeo que eu tô deixando aqui do lado, eu dissequei tudo que o Brasil errou naquela Copa. Então clica aí e eu te vejo lá.